Olá, amigos, olá, meus irmãos, muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos através das nossas redes sociais, né? Essa conexão, nós aqui na Casa Espírita, vocês no ambiente de trabalho, na residência, sejam muito bem-vindos à palestra do tratamento espiritual da quarta-feira. Nós estamos iniciando o ciclo de palestras do tema família. Hoje é a aula 2. Eu me chamo Gemima, sou trabalhadora aqui da Casa Espírita, da Sociedade Espírita Eurípides Barçanufo, que fica na região da Capela do Pissarrão, 15 de maio, o nosso bairro é o Jardim Vitória Régia. E aqueles que quiserem conhecer a nossa Casa Espírita, ela se encontra em atividades presenciais. Segunda-feira nós temos triagem fraterna para quem quer iniciar um tratamento na casa. Terça-feira, reunião pública, é uma palestra do Evangelho e depois passe. Quarta-feira, direcionada aos que estão em tratamento espiritual, que fizeram triagem. Nós temos também atividades no sábado à noite, às 18 horas, começou o nosso ciclo introdutório, né? Conheça o Espiritismo, então você que quer conhecer, quer estudar a doutrina espírita, vem estar conosco todo sábado às 18 horas. Em setembro irá se iniciar as nossas atividades assistenciais, onde nós temos atividades de evangelização infantil, mocidade, atividades com as mãezinhas da caridade, Caravana Francisco de Assis, Bazar, enfim. Se você quer ser um voluntário, em setembro, fique ligado nas nossas redes sociais, que nós estaremos avisando o retorno dessas atividades, tomando os cuidados, né, de distanciamento, de álcool em gel e todos fazendo uso de máscara. Então, para nós iniciarmos a nossa palestra de hoje, eu convido vocês a pegar um copo de água, colocar próximo a esse ambiente onde nós vamos estar refletindo, né, em torno do Evangelho de Jesus, porque no final nós estaremos transmitindo, né, o passe à distância. Então vamos nesse instante serenar os nossos corações para fazer a nossa prece de abertura. Fechando os nossos olhos, buscando a imagem do Mestre Jesus como um sol radioso que ilumina a nossa casa, o nosso lar, nosso coração e a nossa mente. Senhor Jesus, aqui estamos reunidos, Senhor, em Seu nome, rogando a Sua misericórdia, Mestre, perante os nossos erros, as nossas falhas, perante as nossas dificuldades. Pedimos, Senhor, que as Suas palavras sejam um alimento para a nossa alma, que alimente a nossa esperança, a nossa alegria e a nossa confiança. Que dê, Senhor Jesus, o refrigério e mostre-nos o caminho, Senhor, para que nós possamos trilhar respeitando as Suas leis, respeitando, Senhor, os Seus exemplos. Envolva os nossos corações, Senhor, nessa noite de palestra, para que a paz se faça presente em nossos lares. Graças a Deus e que assim seja. Então, meus irmãos, como nós estávamos falando, na aula passada nós falamos sobre perdão em família. Vimos a importância de perdoarmos não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E hoje nós vamos falar sobre diálogo em família, né? Como é importante conversarmos, né? Entendermos como o outro pensa, né? E como é necessário. Se já era necessário antes, faz parte do convívio familiar, do convívio na sociedade, o que dirá agora, nesses momentos que nós vivemos, esses anos tão diferentes, né? Em que ficamos mais tempo em casa, mais tempo com o outro, podemos observar as virtudes que todos temos em casa, assim também como os defeitos, né? E sabemos que isso nos causou algumas dificuldades, né? Então hoje nós vamos falar sobre a importância, né, do diálogo em família, necessidade do diálogo no lar, entendimento na equipe familiar. Destaca-se na atualidade terrestre a conveniência por instrumento
de harmonia das relações humanas. Por que não manter no lar o ponto de encontro dos corações que compõem a equipe familiar? Espíritos diversos, vida em vida, segunda edição, página 29 e 30. Então, o diálogo, a conversa, né? A conversação, a troca de ideias, de pensamentos, ela é saudável, né? Ela faz parte aí, de uma construção familiar, uma construção da paz dentro do nosso lar, de entendimento, né? E o lar, ele coloca aqui para nós, nessa parte do livro Vida e Vida, que ele é o nosso melhor ponto de encontro, né? Ele é o nosso templo, né? Lá nós reencontramos almas queridas, né? Do passado, mesmo que tenhamos algumas almas com divergência, mas são espíritos ligados a nós, né? Então o nosso lar é o nosso templo, é o nosso melhor lugar, é o lugar onde nós devemos amar estar, né? E colocá-lo nesse patamar, respeitando, né, essa convivência familiar, né, uns aos outros, né? Diálogo dos pais com os filhos. É lógico que cada um que nos está assistindo nesse momento tem uma geração, né? Participou de uma geração. Alguns foram da geração que os pais não conversavam, mas de certa forma educavam por imposição. Outros já foram de uma geração em que os pais dialogavam muito, conversavam muito, davam muita liberdade, né? Então cada um de nós teve uma experiência familiar, e essa experiência familiar, ela é única, ela é de cada ser, e que gerou nossa alma, no nosso espírito, impressões, e nós passamos de geração a geração, né? Diálogo dos pais com os filhos. Observa a importância da palavra compreensiva e oportuna, quando funciona em teu benefício, na solução dos empeços da vida. Augusta-lhes as tendências e aspirações, oferecendo-lhes na frase amiga a luz de tuas próprias experiências, de modo a auxiliá-los, tanto quanto possível, a sentir raciocinando e a discernir o rumo exato que se lhe descerre à frente, nas sendas que lhes caiba trilhar. Então nós que somos filhos e temos filhos, né? Alguns não têm, que estão nos ouvindo, mas vão vir a ter, né? Ou estão no meio onde tem a figura do filho, da filha, né? Convivem, né? com esses seres, né? E o que os espíritos colocam para nós no livro Vida em Vida é que cada ser, cada criança, muitas vezes a gente fala tão pequenina, né? Mas é um espírito eterno que está apenas num corpo infantil. Muitas vezes é um ser que teve mais encarnações do que nós. Então nós nesse orbe, se nós, segundo Emmanuel, tivemos mais ou menos 400 encarnações, então há espíritos, há crianças que já encarnaram quantas centas vezes, às vezes mais do que nós, são espíritos mais amadurecidos que nós, né? E estão nesse instante na figura de filho para serem tutelados por nós. Olha a responsabilidade dos pais, né? Então aqui ele coloca a importância do pai perceber as tendências, né? Observar as aspirações, observar as virtudes, né? As más tendências também que a criança apresenta desde o berço, o não repartir, o não compartilhar, né? Ou a amorosidade, né? Uns que não gostam de toque, outros gostam de tocar, de abraçar, de beijar, né? Então são situações que os pais precisam estar atentos, né? E dando oportunidades, quando são atitudes virtuosas, para que isso cresça nessa criança, desabroche,
nesse filho, nesse jovem, né? E observando as más inclinações com um olhar de amor, de forma a tecer, a buscar, não só perante os princípios cristãos de Jesus, né, mas a sua própria educação familiar, muitas vezes que é referência, né, os livros educativos que nós temos muitos, não só no âmbito espírita, mas no âmbito da psicologia, né, que podem ajudar essa criança, esse jovem a transformar essas más tendências em virtudes. Os pais, eles precisam estar atentos a essas situações, né, porque nós sabemos que a criança que chega hoje pequenina em nossas mãos é uma massinha de modelar, né, que tem condição de ser modelada ainda na puberdade, na juventude, mas depois fica muito mais difícil de você moldar, né? Então é importante a conversa, né, o diálogo, a troca de ideias entre pais e filhos, para entender como eles pensam, né, o que eles acham, a opinião, né? Então isso fortalece o lar, né, os laços de família, né? Diálogo dos filhos com os pais. Anota-lhes os pontos de vista, dá-lhes no veículo do carinho e do respeito quanto sabes e pensas de melhor relativamente aos problemas da vida, para que semelhantes valores se lhe incorporem ao patrimônio espiritual. Então olha que interessante, né? Todos nós temos um patrimônio que nós levamos desta vida para a próxima ou para o mundo dos espíritos, né? Então muito mais do que oferecer aos nossos filhos, né, um patrimônio material, né, nós temos aí uma meta muito maior, uma meta divina, que é o patrimônio espiritual, né, que é o homem de bem, o homem de caráter probo, honesto, indulgente, benevolente, que é difícil, porque muitas vezes nós ainda não temos também, né, desenvolvidas essas virtudes em nós, mas nós viemos aqui encarnados para nos educar. E se hoje nós estamos na condição de pais e temos que tutelar filhos, porque hoje é a nossa vez. Ontem pode ter sido eles, hoje é a nossa vez. Então cabe a nós, né, como pais, porque Deus vai perguntar a nós, né, o que fizeram dos filhos que te dei. Então nós vamos prestar conta de como nós conduzimos, né, que valores, que tesouros espirituais esses seres que chegaram às nossas mãos adquiriram quando estava sob a nossa tutela, né? Então que possamos aí dar importância a esses momentos em que nós estamos conversando com a criança, com o jovem, com o companheiro, né, com quem está nesse convívio familiar. Importância da palavra. Palavra, um dom divino. A palavra é um dom divino quando acompanhada dos atos que a testemunham, e é através de seus caracteres falados ou escritos que o homem recebe o patrimônio de experiências sagradas de quantos o antecederam no mecanismo evolutivo das civilizações. Emmanuel, o Consolador. Então é muito claro, né, o que Emmanuel vem trazer para nós, né? De nada adianta nós falarmos palavras bonitas se nós não exemplificarmos, né? Se não der testemunho daquilo que nós estamos falando, né? A palavra ela não se transforma em ato, né? O ato é o esforço nosso, né? O exemplo é a dedicação, o esforço, o suor, né, em se desenvolver, em fazer uma tarefa, né, em se burilar, se transformar, se reformar, ser uma pessoa melhor, né? Então, de nada adianta, né, a gente falar bem, mas a gente não exemplificar o que a gente fala, né? A mesma coisa que nós falarmos, mas você não pode, né, fazer o uso do álcool, você não pode fazer o uso do fumo, mas você faz. Então, assim, a palavra cai
cai por terra, né? Então por isso que Emmanuel fala que a palavra ele é realmente um dom divino, né? A palavra tem poder. Mas vamos lá, palavra, veículo magnético. Com ela propagamos as boas obras, acendemos a esperança, fortalecemos a fé, sustentamos a paz, alimentamos o vício ou nutrimos a delinquência. Então a gente não dá muito valor, né? Muitas vezes a gente fala abobrinha, fala bobagens, né? E nós ainda não entendemos a ação magnética que é o falar, né? Porque quando nós falamos, nós emitimos uma criação mental, né? Uma ideia, né? Então a ideia é justamente esse lampejo, né, de consciência da nossa vontade, do eu, do que nós pensamos, né, do que nós somos, né? E quando nós pensamos, tem uma criação aí, né, mental, nós transmitimos através da palavra e da fala, né? E muitas vezes através da fala é que nós fazemos com que o outro consiga entender esse pensamento nosso, né, que saiu de uma criação mental da nossa cabecinha, né? Então a palavra ela tem uma capacidade de magnetizar, né? Quantos oradores espíritas, você vê Divaldo, né? Ele magnetiza todo mundo pela palavra, né? O timbre de voz, o jeito que ele fala, mas acima das palavras que ele fala, elas são carregadas de exemplos, porque ele vivencia Jesus na sua obra, né? Na Mansão do Caminho. Ele vive Jesus há anos nesse trabalho de amor, de caridade, a criança, a família, a mãe, a doutrina dos espíritos. Então a capacidade magnética da sua palavra é gigantesca, nós nem piscamos quando a gente vê ele falando, né? Chico também, né? A doçura das suas palavras, a simplicidade com que ele falava, né? Aquele envolvimento magnético de amor que ele transmitia às mães quando recebia, né, aquelas cartas, né? Então, através desses dois exemplos, nós conseguimos entender, né, como que a palavra ela tem um poder de magnetizar, de transformar, desde que ela realmente seja carregada de quem a fala de exemplo, né? Então, aqui ele fala da mesma forma que ela pode levar a paz, ela também pode nutrir a delinquência, né? Então é uma reflexão que nós fazemos, com o que nós estamos fazendo no nosso verbo, né? Como nós estamos emitindo, né, os nossos pensamentos, as palavras, né? É uma reflexão para nós nessa palestra de hoje. Necessidade de aprimorar a palavra. Em toda parte, a palavra é índice de nossa posição evolutiva. Indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Emmanuel, Vinhas de Luz. Então Emmanuel vem, né, dizer mais ainda sobre a palavra, mais importância ainda em algo que nós achamos que é rotineiro, né? Falar, né? Trocar uma ideia com alguém, né? Mas ele coloca que a palavra, o teor do que nós falamos, né, do que nós emitimos, né, do nosso verbo, ele coloca como a nossa posição evolutiva, né? Então ele nos mostra que precisamos aprimorar como nós levamos o verbo às pessoas, que nós precisamos iluminá-la, né, e principalmente enobrecê-la com a prática do bem, né? O que é aprimorar? Né? É o estudo, né? É o desenvolvimento através da leitura. Quanto mais nós lemos, mais nós aprimoramos, né? Não só no conhecimento das palavras, no campo das ideias, do pensamento, da escrita, né? Então, nesse sentido que ele fala de aprimorar, né? Quantos de nós, com essa avalanche que veio de tecnologia,
mal pega um livro, né? E quantos livros maravilhosos nós temos aí. Não estou falando apenas da doutrina espírita, né? Livros de autoajuda, livros no campo da psicologia, né? De tantos outros, né? Na área da saúde também, e que infelizmente a tecnologia dá tudo fácil para nós, né? Agora tem audiobook também, que você coloca lá e você só ouve, né? Eu ainda sou da antiga, pego o livro, abro, pego uma canetinha, risco, faço anotação, meus livros são assim. Mas a tecnologia é necessária, ela é válvula do progresso, mas a leitura, quem consegue ler no celular, eu não consigo ler um livro inteiro no celular, prefiro ainda no papel, né? Mas o importante é buscar, né, a leitura edificante. Impregnam magneticamente os ambientes em que são pronunciadas, transmitem a quem são beneficamente dirigidas vigorosos estímulos curativos ou calmantes, ou agem devastadoramente, com petardos fulminantes contra aqueles contra quem são agressivamente arremessados. Hernani Trindade Santana, em busca da verdade. Então a palavra, ela pode também impregnar magneticamente um ambiente, né? Da forma como você pronuncia, o teor da palavra, do campo da ideia, né? Então ela pode magnetizar tanto para o bem quanto para o mal. Ela pode magnetizar tanto trazendo palavras de calma, de serenidade, né? Como também pode ser devastador, né? Pode ser, como ele coloca aqui, arremessar dardos, né, de desequilíbrio, de agressividade, né? Quando a gente ouve, eu penso, me veio na cabeça a situação das músicas, muitos que nós ouvimos hoje. Meu esposo nem gosta mais de ouvir rádio, porque ele fala, né, hoje não se faz mais música, isso aí não é música, né? Nós observamos que muitas músicas que nós ouvimos, né, a letra, a composição, são músicas que deprimem, né? Infelizmente, não só a nós, mas até o ambiente em que nós estamos, né? Enquanto nós vemos que outras músicas, a forma como ela foi cantada, né, as palavras que foram colocadas, são músicas que nos deixam com alegria, né, com tranquilidade, né? Muitas remetem ao passado, que nos trazem saudosismo, né? Então, assim, é muito interessante, né, como nós não damos muita relevância no poder que a palavra tem, né? O poder magnético que ela tem. Aqui nós estamos vendo através desses livros que ela tem um poder magnético, que ela tem a capacidade de deixar não só uma pessoa, mas um ambiente cheio de alegria, de calma, de paz, como também o contrário, né? Imagina um professor que ministra um curso ou que conduz uma turma durante um ano numa escola, né? Se ele for um professor que exala negatividade, que não tem boas palavras, né? Que está sempre numa vibração que não seja interessante, que seja de baixo teor, os alunos vão sentir isso na sala, né? Isso pode talvez até prejudicar o próprio rendimento, né, das crianças, né? Então por isso que é importante realmente aquele que conduz entender e valorizar o poder da palavra, né? O que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem e para o mal, conforme a natureza da emissão. É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói, por dilatação viva de nossa personalidade. Então, olha o que nós estávamos falando, né? O verbo cria. Então, cada vez que nós falamos, né, já houve aí a nossa criação, nosso pensamento, a nossa criação mental, que está se materializando através da nossa palavra, do nosso verbo, né? E nós aí
lançando essa ideia, né, através das palavras neste ambiente, né? Então olha a importância que é o que sai da nossa boca, né? Como diz a mensagem aqui, está dentro do nosso coração. Em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos com o Divino Mestre de que a palavra procede do coração e por isso mesmo contamina o homem, Emmanuel Vinha de Luz. Então mais uma vez ele vem aí reforçar, né, a questão da influência que a boa palavra traz para os nossos filhos, para o nosso ambiente familiar, né? Buscar estar sempre levando a boa palavra, boa ideia, né? Levando o bem, o belo para dentro do nosso lar. O efeito da boa palavra. A boa palavra proferida com entusiasmo faz que o cérebro e o hipotálamo secretem uma substância denominada endorfina, que atua na medula e bloqueia a dor. Ouvir e falar de forma positiva, sorrir com natural e justa alegria fazem muito bem a todas as pessoas. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Nas Fronteiras da Loucura. Então, mais uma vez, nós vemos aí o que produz, né, uma boa palavra, né? Então nós vemos lá nossas glândulas, né? O hipotálamo é uma glândula que nós temos, né? E o nosso cérebro é o órgão que manda em tudo, né, no nosso corpo, né, nos nossos órgãos, né? Então esses dois órgãos do nosso corpo, eles secretam essa substância que a gente chama de endorfina toda vez que nós falamos uma palavra boa, né? Então olha a importância disso. Ela bloqueia até a dor, só para vocês verem, né? Bloqueia a dor, traz alegria, né? Então precisamos realmente nos atentar com essa sintonia nossa, né? Como nós estamos durante o dia, manhã, tarde e à noite, né? De manhã eu estou alegre, à tarde eu estou triste, à noite eu estou deprimido, né? A importância é a gente se autoavaliar, a gente buscar esse espelho e rever como nós estamos usando, né, a nossa palavra. Nós estamos usando a nossa palavra. Manter o hábito do diálogo na família. Não deixes o diálogo, amigo, tão somente para os dias de aflição. Mantém o hábito de conversar frequentemente com os seres amados, praticando a caridade da cortesia e da tolerância. O gosto de conversar retamente e as palestras edificantes caracterizam as relações de legítimo amor fraternal. Não, a palavra procede todos os movimentos nobres da vida. Tece os ideais do amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização, organiza famílias e povos, emane o caminho, verdade e vida. Então é um alerta, né, que Emmanuel vem trazer para nós e outros espíritos, né, que nós não temos que deixar para conversar quando a aflição visitar o nosso lar, né, quando os momentos difíceis visitar o nosso lar. Nós precisamos conversar com os nossos entes amados, entender como ele pensa, né? Porque nós convivemos, mas cada um é um universo à parte. Nós temos aí toda as nossas vivências de reencarnações passadas, né? Que estão aí armazenadas no nosso cérebro, esquecidas, né? E que vêm rudimentos, né? Em situações recordadas. Nós precisamos aí manter este hábito saudável, né, praticando também a tolerância, né, o perdão, a gentileza, né, entre os familiares, né, e conduta cristã no lar. Como deve ser, né, a minha conduta no lar?
auxilie aos familiares com a sua palavra de entendimento e esperança. Endereça palavras de afeto e simpatia. Repetir com paciência o que já foi dito. Uma frase de bondade e compreensão opera prodígios na construção do êxito. É no livro Sinal Verde de André Luiz, né? Quantas vezes nós falamos alguma coisa ou muito rápido, né? Ou de uma forma incompreensível e a pessoa pergunta de novo e a gente já solta um grito, né? Então ele tá nos orientando, olha, repete com paciência, né? Devagar, com calma, né? Tenha palavras gentis com as pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes nós de forma desleixada só falamos palavreado chulo com os nossos familiares, né? Então André Luiz vem dar um toque para nós aí, para que a gente tenha esse cuidado, né? Esse zelo com as pessoas que estão ao nosso redor, né? O que fazer para o equilíbrio no lar? Então aqui são 3 ingredientes, né, que Emmanuel traz para nós, Kardec também traz para nós. O primeiro deles é tolerância, cimento da união ideal. Então é tolerância, né, realmente silenciar, né, tolerar. Nós somos imperfeitos, nós erramos, né, nós temos dificuldades, né? Então, da mesma forma que você quer ser tolerado, vamos tolerar os nossos companheiros, né? Ser pacientes, né, e compreensivos. Afabilidade e doçura, fruto do amor ao próximo, né? Então, aquilo que nós estávamos conversando, ter um trato especial com os nossos familiares, né? Que são os seres que nós escolhemos e que fomos escolhidos para estar nessa encarnação, para juntos sairmos daqui melhores, né? Então que nós possamos unir forças, né? Fazer essa corrente de esse fortalecimento e fortalecer esses laços, para que todos saiam dessa encarnação melhores, né, do que chegamos. Paciência, construção da alma sobre os alicerces da fé em Deus, né? Então não é fácil. Muitas vezes nós estamos num dia atribulado, difícil, né? E perdemos a paciência, perdemos as estribeiras. E aqui Emmanuel fala para nós do livro Inspiração, que é construção, né? Quando nós construímos uma casa, ela demora, começa com escavação, ferragem, fundação, baldrame, arranque de pilar, viga, né, cinta de amarração, cinta de cobertura e vedação e muitos detalhes, né, muitos detalhes para que essa casa. Então, que comecemos a construir essa casa na paciência, né, de forma lenta, mas de uma forma segura, forte, né, com a certeza de que estamos no caminho certo. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Né? E a mansuetude, né? Ser pacífico, ser brando, né? Então precisamos desenvolver esse sentimento, né, de brandura, porque diante de todas essas tormentas nós precisamos desenvolver dentro de nós a paz. O mundo pode estar numa tormenta, mas a nossa consciência, o nosso coração e a nossa mente precisam estar com Cristo, né? Em Cristo, praticando sempre as leis e os seus exemplos de amor. Então é isso, meus irmãos, nós terminamos aqui a aula 2 e convidando vocês para se inscrever no nosso canal, também curtir e compartilhar os nossos conteúdos. São conteúdos doutrinários, né, feitos com carinho. Não somos profissionais, mas queremos levar a doutrina espírita também a todos os corações que
querem conhecer o Espiritismo, corações que precisam de consolo, de amparo, certo? Então nós encerramos aqui a nossa aula 2 e agora nós vamos fazer uma prece breve para encerrar esse momento e logo em seguida nós teremos o passe à distância. Uma boa noite a todos. Então, serenar mais uma vez os nossos corações, agradecendo a Jesus, nossa Mãe Santíssima, a bênção da vida e todas as oportunidades que batem até a nós. As oportunidades benditas no campo da família, do diálogo, da tolerância, que todo esse estudo que nós tivemos nessa noite, nós possamos nas asas do sono dar continuidade, nas escolas do mundo espiritual, para que nós consigamos realmente efetivar em nossas vidas enquanto seres encarnados. Pedimos, Senhor, a vossa bênção, a vossa paz, nós consigamos vencer as nossas dificuldades, Senhor Jesus, seguindo os teus exemplos de amor. Que a nossa palavra, que o nosso verbo seja cheio de paz, Senhor, onde quer que nós estejamos. Em teu nome, Senhor Jesus, nós encerramos mais esta palestra de hoje, dizendo graças a Deus, que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem.
Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.